Ansiedade. Ansiedade é algo muito comum na vida de muitas pessoas e poucas pessoas conseguem se livrar dela. Nesse vídeo eu quero compartilhar com você o que a palavra de Deus fala sobre a ansiedade e como nós podemos combatê-la. A paz do Senhor, cristãos, meu nome é Roan Moraes e seja muito bem-vindo aqui nesse canal. E você que gosta de aprender mais sobre a palavra de Deus, já deixe seu like nesse vídeo, se inscreva no canal e compartilhe essa mensagem com outras pessoas, para que elas possam também aprender sobre a palavra de Deus. Filipenses capítulo 4 e versículo 6 diz assim: não estejais inquietos, em outra tradução, ansiosos, por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas, com ações de graças. A ansiedade, irmão, ela está em muitas vidas, ela está em muitas pessoas. E as pessoas acabam sofrendo demais por aquilo que ainda vai acontecer. Para nós cristãos, isso é muito verdade. Geralmente nós passamos por momentos de ansiedade, porque nós temos um Deus que ele sempre escolhe fazer promessas para os seus filhos. E quando Deus faz uma promessa, nós como filhos acreditamos. E sempre pensamos que essa promessa ela vai se cumprir no dia seguinte. Pensamos que ela vai se cumprir logo. Mas nem sempre isso acontece. Nem sempre Deus ele cumpre a promessa dele depressa. Nem sempre é no nosso tempo. E quando isso não acontece, nós ficamos ansiosos, ficamos preocupados, ficamos desesperados e pensamos em fazer várias coisas que não estão no plano de Deus. E existe uma história muito conhecida de uma mulher chamada Sara que convivia com um homem cheio de fé, cheio de esperança, que era Abraão. Abraão ele recebe uma promessa de Deus de que dele seria feito uma grande nação. E Deus ele faz essa promessa para Abraão. Só que tinha um pequeno detalhe: Sara era estéril, ela não podia ter filhos. Então Abraão e Sara ali unidos acreditam naquela promessa de Deus e quem sabe começam até a fazer planos para o seu futuro, planos para os seus filhos. E eles começam ali numa nova fé, ficam crentes naquilo que Deus tinha dito. E passam-se um ano, passam-se dois e a promessa de Deus não se cumpre na vida deles. E eu fico imaginando aqueles dois. Talvez Sara olhasse para Abraão e perguntasse o que está acontecendo. E Abraão respondia para Sara: não, Deus ele vai cumprir a sua promessa. Deus ele há de fazer aquilo que ele prometeu. E passavam-se mais anos, passavam-se mais 2 anos e Sara olhava para Abraão: mas o que está acontecendo? Deus não prometeu. E Abraão: Sara, calma. Vamos esperar, porque Deus ele vai cumprir a sua promessa. E eu fico imaginando o quão difícil era passar, porque Abraão era um homem que ele confiava muito em Deus. Como é que é conviver com uma pessoa que nunca perde as esperanças em Deus? Como é que é conviver com alguém que sempre está acreditando? E eu imagino Sara sofrendo, até que se passam 10 anos e Sara não aguenta mais. Chega um momento que Sara diz: não vai acontecer isso comigo. Eu preciso achar um jeito de fazer se cumprir essa promessa de Deus. E Sara dá Agar para Abraão para que ele tivesse um filho dela. E Abraão tem um filho com Agar, mas não era esse o projeto de Deus. Sara, ela acaba atropelando o plano de Deus, acaba criando os novos caminhos onde Deus não tinha prometido. E passam-se mais anos, até que chega um certo dia que Deus ele envia um anjo para falar com Abraão. E esse anjo ele fala com Abraão e diz que Abraão ia ter novamente um filho. E Sara escuta e ri daquela promessa que Deus tinha feito. Mas Deus, por causa daquela dúvida de Sara, coloca o nome do filho de Isaac, que significava riso. E Deus ele faz isso justamente para que Sara nunca viesse esquecer que ela tinha duvidado e que ela tinha esquecido, e que toda vez que Deus prometesse algo para ela, ela ia se lembrar que Deus tinha cumprido a sua promessa para com eles. Bom, essa história, ela retrata muito a nossa vida com Deus, porque quando Deus ele promete algo para nós, nós ficamos ansiosos. Quando nós temos um pedido e fazemos ele para Deus, nós ficamos esperando que Deus faça no dia seguinte.
Isso é normal. E para nós cristãos, nós não podemos viver assim, nós não podemos viver ansiosos. E o próprio apóstolo Paulo, ele fala na carta aos Filipenses como nós deveríamos proceder quando isso acontecesse, quando a ansiedade tentasse roubar o nosso coração, quando ela tentasse invadir nossos pensamentos. Ele diz assim: não estejais inquietos por coisa alguma, mas antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas a Deus. Ou seja, Paulo nos ensina a pegar todos os nossos pedidos, todas as nossas dúvidas, tudo aquilo que nós queremos que aconteça na nossa vida, pegamos todas as coisas que nos afligem e coloquemos diante do Senhor. Mas como nós devemos fazer isso? Paulo continua explicando. Mas colocai tudo diante do Senhor por orações e súplicas. Esse é o caminho que nós devemos trilhar. É através da oração, é através da súplica que nós devemos entregar todos os nossos pedidos diante de Deus. E para finalizar, Paulo ele fala algo que é muito importante que nós nunca podemos esquecer. Nós devemos apresentar tudo isso com orações e súplicas diante de Deus, mas com ações de graça. Nós devemos sempre ser agradecidos a Deus por aquilo que Ele já fez na nossa vida e por aquilo que Ele está fazendo. Não ser como o povo de Israel, que murmurava quando queria que Deus fizesse algo para eles, mas nós devemos pedir, nós devemos suplicar a Deus com ações de graça, agradecendo Ele, porque Ele já nos libertou e já nos salvou. Eu peço que Deus ele possa remover toda a ansiedade do nosso coração e que sempre você possa conseguir colocar diante de Deus aquilo que você precisa. Fique na paz de Deus e até o nosso próximo